Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e vamos a mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e clicar em gostei. Nosso assunto hoje será sobre os 3 métodos pelo qual a psicanálise passou antes de estabelecer o terceiro como seu método definitivo, que acabaria permanecendo até os tempos atuais. Então a psicanálise ela passou por 3 métodos de tratamento terapêutico. E o primeiro deles, e o mais lembrado e associado tanto a Freud quanto a psicanálise, é o método hipnótico. E é bastante estranho as pessoas associarem tão rapidamente a hipnose ao Freud e à psicanálise, porque ele foi um método que permaneceu por muito pouco tempo na psicanálise. Pouquíssimo tempo mesmo. Poderíamos dizer que na psicanálise de fato estabelecida, que é considerado pela maioria dos psicanalistas como pós-interpretação dos sonhos, então após 1900, se considerarmos esse marco como o surgimento de fato da psicanálise, poderíamos dizer que a hipnose praticamente nem fez parte da psicanálise, porque a partir de 1900 o Freud já estava desenvolvendo o método de associação livre. Então é bastante estranho que as pessoas assimilem tão rápido a hipnose ao Freud e à psicanálise. E até atualmente algumas pessoas perguntam, mas e como que faz o tratamento hipnótico? Então a primeira coisa que a gente tem que estabelecer para a psicanálise não existe mais método hipnótico, porque o Freud comprovou, descreveu claramente que o método hipnótico é ineficiente, e não tem condição de utilização para terapia. Então isso o Freud ele rapidamente, utilizando o método hipnótico de início, que foi a única possibilidade que ele viu a partir dos atendimentos do Breuer, ele percebeu que o método hipnótico não funcionava. E por que isso? Bom, vamos começar então esclarecendo um pouco como que a psicanálise, o porquê que a psicanálise iniciou com o método hipnótico. O próprio Charcot, com quem Freud estudou antes de voltar para Viena e antes de dar os seus passos iniciais na psicanálise, o próprio Charcot utilizava muito do método hipnótico como uma forma de estudo, de pesquisa, de conhecer um pouco mais a respeito dos seus pacientes. E o Freud, vendo o Charcot utilizando esse método, já despertou ali alguma curiosidade, algum interesse. Quando ele retorna para Viena, o seu colega Joseph Breuer, que também era se não me engano, foi professor dele na universidade e com quem ele aprendeu muita coisa e permaneceu posteriormente fazendo pesquisas, ele relatou sobre o caso da Ana O, uma paciente que ele havia atendido e que ela, de maneira quase involuntária, entrava em um estado hipnótico durante a tarde e ao Breuer perceber isso, ele começou a induzi-la à hipnose de maneira já intencional. E, através dessa indução, ele percebeu que quando a paciente conseguia, em transe hipnótico, revelar uma informação de como tinha surgido um sintoma, ao despertar do transe, aquele sintoma desaparecia. E isso, de fato, ocorreu com as pacientes do Breuer, ocorreu também com as pacientes do Freud. E o Freud, vendo essa possibilidade de tratamento para histeria, que até então não tinha muitas possibilidades do que se fazer em relação a essas pacientes, ele acaba utilizando esse método para suas pacientes. Só que rapidamente o Freud percebe uma coisa: o método hipnótico de fato tira o sintoma da paciente. Isso, ponto. Só tira o sintoma. Não cura, não traz benefício real, só tira o sintoma. E como a gente sabe, a psicanálise, talvez mais do que outras abordagens e mais do que outras áreas terapêuticas, ela enfatiza muito de que não devemos tirar o sintoma do paciente, mas sim tratar a causa do sintoma. Porque o sintoma é sinal de algo. E é esse algo que deve ser procurado e não apagado o sinal. Porque o sintoma, além de ser indícios de outra coisa que de fato está gerando sofrimento no paciente, o sintoma também muitas vezes é a única forma que esse paciente dá conta de se virar na vida
com esse sentimento, com essa dor. Então, quando você retira o sintoma, basicamente você está retirando do paciente a ferramenta que ele tem para se virar no mundo com o que ele é. Isso é perigosíssimo e pode inclusive levar o paciente a transtornos ainda mais graves, porque você está tirando dele a única coisa que ele tem para utilizar como ferramenta para se virar no mundo com o sofrimento que ele está sentindo. E o Freud se deu conta disso, percebeu também que apesar de um sintoma desaparecer, logo em seguida surgia outro sintoma que até então não tinha, porque é isso, o paciente precisa continuar vivendo em sociedade, precisa continuar existindo no mundo, mesmo com a sua dor psíquica. E para continuar existindo no mundo com essa dor psíquica e dar conta dela, ele precisa formular novos sintomas quando um deles é retirado dele. Então, ele perdeu uma ferramenta de convívio, de apreensão do mundo, ele cria outra ferramenta em substituição. E aí o Freud percebeu que isso acabava virando uma corrente sem fim. Então, nunca ia de fato eliminar todos os sintomas do paciente, porque você elimina um sintoma, surge outro. Você elimina aquele outro, vai surgir outro. Vão sendo substituídos. A partir disso também que o Freud formula um dos seus conceitos, que fala justamente sobre esse deslizamento que os conteúdos fazem de um sintoma para outro, que ele chama de deslocamento. Então o sintoma ele se desloca para outra área, para outra coisa. E a partir disso, o Freud percebe que ele tem que utilizar outro método, porque o método hipnótico ele é bom para pesquisa, ele possibilita que você entenda um pouco melhor o funcionamento do psiquismo humano, mas ele não serve para terapia, ele não serve para curar nada. E aí ele começa a explorar outros métodos, imposição de mãos, sugestão. Eu classificaria ambos em um só. A imposição de mãos e sugestão como um único método. E aí muitos ficam, quando se fala nessa questão da imposição de mão e da sugestão, algumas pessoas acreditam que, nossa, mas então o Freud tinha alguma vertente mística, alguma coisa do gênero? Não, lembremos que inclusive foi essa briga dele com Jung, porque ele não aceitava misticismo dentro da ciência. O que acontece é que o Freud pesquisou sobre os médicos gregos da antiguidade e entendeu que os médicos gregos da antiguidade conseguiam muito maior eficiência de cura nos pacientes que eram gregos e falavam a sua língua do que em pacientes estrangeiros. E ao pesquisar isso, ele entendeu que o fato dos médicos gregos conseguirem dizer para os seus pacientes gregos que o que o paciente estava passando, qual era o quadro clínico dele, e poder sugerir a ele que, olha, você vai melhorar, eu vou te dar esse medicamento, ou você vai fazer esse procedimento e você vai melhorar, isso por si já gerava uma certa cura. Essa certa cura, mais tarde, é entendida como efeito placebo, que é justamente o fato de você acreditar que aquilo que você está fazendo, ingerindo, vai te ajudar, e isso faz com que você produza algum nível de melhora. Mas o Freud percebe também que esse algum nível de melhora é uma melhora muito superficial. É uma melhora que não vai muito a fundo e é uma melhora que também não dura por muito tempo. E aí isso faz com que ele também abandone esse método e parta para o terceiro e último método que perduraria até a atualidade, que é da associação livre. Então o Freud ele se dá conta de que o inconsciente, nessa altura ele já tinha formulado suas teorias, ao menos boa parte das suas teorias do inconsciente, ele percebe que o inconsciente se manifesta na fala do paciente. Que o paciente troca palavras, eu há poucos minutos acabei de fazer isso, que a pessoa ela tropeça, ela gagueja, ela esquece, ela faz piadinha com uma coisa que não é um momento de piada, mas ela só consegue falar em forma de piada. Tudo isso faz com que ele se interesse mais pela fala do paciente do que necessariamente se o paciente está hipnotizado, se o paciente, se ele está sugerindo ou não alguma coisa para o paciente. Ele percebe que se ele só deixasse o paciente falar, isso seria mais produtivo do que todos os métodos que ele estava pesquisando e tentando. E a partir disso ele estabelece o método de associação livre, que é
a questão de deixar que o paciente fale livremente, para que nessa fala dele o inconsciente vá surgindo. Conforme o inconsciente vai se manifestando, o terapeuta aponta essas questões do inconsciente para o paciente e o paciente reflete a respeito dessa manifestação inconsciente. E normalmente isso acaba levando ele ao conteúdo que gerou essas questões. Esse método ele demanda do terapeuta uma contrapartida, que é a atenção flutuante. Então o paciente faz a associação livre enquanto o terapeuta mantém sua atenção flutuante, que é aquela ideia de prestar atenção distraído. Então é você não manter foco de concentração nas palavras do paciente e não manter um foco em cima do conteúdo que o paciente está te trazendo, mas sim deixar sua escuta livre, aceitar as palavras que o paciente está produzindo, sem fazer julgamento de valor, sem se preocupar o que ele quer dizer com aquilo a princípio, para a hora que surge o inconsciente, que o paciente gagueja, que o paciente troca uma palavra, que você percebe que a intenção dele não foi dizer o que ele disse, ou que o paciente então esquece, não consegue se lembrar de algo que ele ia dizer, nesse momento, aí sim, o terapeuta vai pegar essa palavra que o paciente trocou e jogar de volta para ele. Ah, mas você disse isso, é isso mesmo que você queria dizer? Normalmente, isso vai acontecendo de maneira sutil. Nas primeiras intervenções que um terapeuta faz, ele não é tão enfático. Então, ele só devolve de maneira meio despropositada. Ou então pergunta, o que você falou mesmo? Nesse ato, normalmente o paciente ele já vai, opa, pera lá, eu falei alguma coisa estranha aqui. Se ele não der bola, o terapeuta vai deixar o paciente seguir, porque significa que ele não está pronto ainda para trabalhar aquele conteúdo. E vai continuar apontando. Então, quando surgir uma nova questão, talvez ele seja um pouquinho mais enfático. O que você falou? Qual foi a palavra que você usou? Era essa palavra mesmo que você iria usar? Me deu a impressão que você falou tal coisa. E a partir desses apontamentos, chega uma hora que o paciente não tem mais como negar, que ele de fato vai ter que aceitar que existe alguma questão ali que está atravessando ele. E nesse momento ele vai começar a falar a respeito do que aquela questão faz ele lembrar. E a partir disso, é possível chegar nos conteúdos e ressignificar eles. É isso então um pouco dos 3 métodos pelos quais a psicanálise passou. O primeiro deles, a hipnose. O método hipnótico até hoje ainda é muito assimilado ao Freud e à psicanálise, mas lembrando, quem usa hipnose não é psicanalista, porque o próprio Freud desbancou a hipnose falando não funciona, não serve para terapia. O método de sugestão, que até funciona em algum nível, mas é muito superficial e acaba perdurando por muito pouco tempo o seu efeito. E o último método, que é o mais eficiente e que traz uma vantagem a longo prazo para o paciente, que é da associação livre. É isso. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.